Rapaziada, derrota do Vasco humilhante 4-0 Criciúma dentro de São Januário. Já são anos que o Vasco é uma grande chacota, uma grande piada do futebol brasileiro, um time que não pratica futebol. Nesse ano de 2024, o Vasco em momento algum jogou futebol. O que eu vou falar aqui agora pra vocês, talvez até um pouco polêmico, mas qualquer pessoa que entenda o mínimo de futebol, sabe que eu tô falando a verdade. Esse Vasco do Ramon Dias, desde que o Ramon Dias chegou no Vasco, pratica um futebol mais feio e pior do que o Vasco de Maurício Barbieri quando era extremamente criticado e quando foi demitido. E aí eu vou cobrar aqui de vocês, será que vamos ter demissão hoje do técnico Ramon Dias após essa humilhação que o Vasco passou? O Vasco não procura praticar futebol, o Vasco do Ramon Dias é um time covarde. Tem medo de adiantar suas linhas o tempo todo. Um time que não tem triangulação. Um time que não tem aproximação. Um time medonho. Medonho. Não é que o Criciúma é um puta time. Cara, vocês sabem que não é. O Criciúma vai perder de forma humilhante para várias outras equipes do futebol brasileiro minimamente mais fortes. Mas contra o Vasco faz parecer que qualquer time é a seleção brasileira de 70. É isso que faz o time do Vasco. É até difícil ter palavras para encontrar, para trazer aqui para vocês, porque assim como vocês, eu sou torcedor do Vasco. E aí vem de uma série de erros, eu venho falando, desde o jogo entre Vasco e Nova Iguaçu, eu comento com vocês que o Ramon Dias não fazia um bom ano de 2024, e agora se eu fosse dirigente do Vasco, para tentar salvar o ano, para tentar fazer o Vasco não ser rebaixado, que com certeza vai ser mais um ano do nosso time brigando contra o rebaixamento, ainda mais depois do que aconteceu no jogo de hoje, depois dessa derrota vexatória, depois dessa derrota humilhante que o Vasco teve no jogo de hoje. Como vai ser mais um ano do Vasco brigando contra o rebaixamento, eu tentaria salvar, contratava outro técnico que tentasse praticar futebol, porque quando a 777 assumiu o Vasco, prometeram que o Vasco ia ser um time que praticasse futebol, e não é com o Ramon Dias. Ramon Dias pode pegar suas malas e vai pra puta que o pariu. Vai você, vai Emiliano Dias, vai tudo pra puta que pariu, voltem pro River Plate e saiam do Vasco. E se ainda tiver algum pingo de dignidade desse novo executivo que vai assumir agora o Vasco, Pedro Martins, ele falou que gosta do futebol jogado pelo Brighton, por times assim que jogam mais pra frente lá na Premier League, times que tem pressão. Contrate um técnico que joga um futebol parecido e saia dessa mesmice desse futebol ultrapassado que joga o Vasco do Ramon Dias, que é batido facilmente por qualquer time. E junto tem que ser tomado uma providência hoje, se o Vasco tem alguém com peito hoje. Paulo Henrique não tem a menor condição mais de vestir a camisa do Vasco. Procure algum time para ele, empreste o Paulo Henrique. O Léo hoje fez um jogo horrível, tenebroso, asqueroso. Perdeu todas as jogadas de bola aérea, perdeu todas as jogadas de bola rasteira. O Medel também fez um jogo péssimo. O Vasco como um todo fez um jogo ridículo, nojento. Cuspiram hoje na cara do seu torcedor que enche São Januário, enche Maracanã, enche estádio fora do Rio de Janeiro. Vocês cuspiram na cara da torcida que apoiava vocês o tempo todo. Maicon é outro. Porra, libera o Maicon pro Vitória. Manda pra puta que pariu também. Não tem a menor condição de jogar no Vasco. E aí, cara, assim, eu fico pensando. O Vasco investiu, sei lá, 15, 20, 30... talvez até 100, 50 vezes mais do que o Criciúma para passar essa humilhação que passou hoje. O Vasco não compete, o Vasco não joga futebol. E você vê, sabe qual é o pior? Você vê que não é falta de vontade. Jogadores correm, tentam, se esforçam, mas as coisas não acontecem porque o time não tem organização tática. É facilmente batido por qualquer adversário porque o Ramon Dias se limita a não praticar futebol. Ele não sabe armar um time ofensivamente. Ele não consegue armar um time do Vasco que vai amassar o Criciúma dentro de São Januário. Porque tinha capacidade técnica, tinha capacidade de jogar muito mais do que jogou. E o Vasco não conseguiu quebrar a primeira linha de marcação do Criciúma, cara. É inacreditável. Porra, cara, parece que esse time do Vasco, cara, não tem nenhum investimento. Porra, antigamente a gente até aceitava, era um time de refugos, mas hoje o time do Vasco com investimento não pode acontecer o que aconteceu.
E falo pra vocês, digo mais, teve um impedimento mal marcado pra não deixar a coisa mais feia pro Vasco. O placar justo desse jogo era 5-0 Criciúma. No final do jogo teve um impedimento mal marcado do Criciúma. E o pênalti que o Verratti sofreu foi um pênalti muito mais ou menos, que o juiz deu numa muita boa vontade pro time do Vasco. Essa é a grande verdade. Esse time do Vasco, irmão, os caras não conseguiram botar o goleiro do Criciúma pra trabalhar em nenhum momento do jogo. É a maior patifaria já feita com o torcedor. É uma das maiores humilhações já sofridas por um time do futebol brasileiro. E sempre é o Vasco envolvido com isso. É o Vasco mais um ano brigando contra o rebaixamento. Eu já, porra, não tenho mais forças. O que eu posso fazer? Nada. O que você pode fazer? Nada. Vai adiantar ir lá, torcedor, fazer protesto? Sabe que não vai adiantar, irmão. Eu vou abrir daqui a pouco o site do Vasco. Eu quero ver a notícia que o Ramon Dias não é mais técnico do Vasco. Eu não vou suportar mais olhar na cara do Ramon Dias e de vários jogadores depois do que eles fizeram hoje dentro de campo. Depois do sofrimento que eles fizeram o torcedor passar. Ninguém hoje saiu de casa esperando que o Vasco ia ser humilhado como foi pelo Criciúma. Porra, o Bolassia tirando onda com o Vasco, humilhando, fazendo de tudo que queria. Parecia que eram adultos jogando contra crianças o jogo todo. Parecia que o Criciúma tava com 3 jogadores a mais do que o Vasco. A facilidade que eles tinham para trocar passes, a facilidade que eles tinham para encontrar qualquer jogada contra esse time do Vasco. Parecia um time semi-amador, nem amador pode se falar, contra um time profissional de futebol. Uma das maiores humilhações que o Vasco já sofreu na sua vida. Vocês não merecem carregar a cruz de Malta no peito. E vocês que hoje comandam o Vasco, covardes, com o time passando pelo que passa dentro de campo, essa cambada de covardes que controla a rede social do Vasco, só sabe lacrar utilizando a rede social do clube. Vocês tinham que ter vergonha na cara. Vocês se escondem atrás de rede social. Vocês não. Cadê que o ADM do Vasco? Cadê que essas pessoas colocam a cara, irmão? O time já é uma merda dentro de campo. Esses filhos de uma puta ficam... Caralho, velho. Vai tomar no cu. Que time desgraçado, irmão. Em pleno sábado, 4 horas da tarde, pra fazer a porra do torcedor sofrer. É um time amador contra o time profissional. Vocês não merecem vestir a camisa do Vasco. Vocês não merecem porra nenhuma. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Se eu fosse dono dessa porra desse time, demitia todo mundo. Vai todo mundo tomar no cu. Vai o time todo embora. Time sem vergonha do caralho. Time, porra, extremamente absurdo, irmão. É absurdo o que vocês fazem com o Vasco, com essa instituição Vasco da Gama. Acabou o nosso time, irmão. Acabou faz tempo, tá acabando cada vez mais. Estamos jogando só pra passar vergonha, pra servir de chacota pra rival. É isso que hoje o Vasco serve. Cambada de filho de uma puta do caralho. Me desculpem se eu estou me exaltando, xingando esse time, porque não dá. Não dá mais. Ah, graças a Deus, Vasco informa a saída de Ramon Dias. Vai pro quinto dos infernos, irmão. Não tem condições. Você é pior do que o Barbieri pra armar um time pra atacar. Tu não sabe treinar time de futebol. Não dá. E que esse incompetente, e que esse Pedro Martins, eu não vou criticar, né? Porque porra, não foi ele que montou esse elenco. Foi o senhor Alexandre Matos. Até me fugiu o nome da cabeça. Foi o senhor Alexandre Matos que montou esse elenco do Vasco. Alexandre Matos montou o elenco do Vasco. Agora ele tá fora do time, né? Tá fora do time. Mas o Ramon Dias, cara, o que ele fez? Irmão, o Ramon Dias queimava qualquer jogador no Vasco. É inadmissível o time investir mais de 100 milhões na temporada. Mais de 100 milhões investido também na temporada passada. E a gente passar pelo que a gente passa, cara. Caralho, irmão. Caralho! Rafael Paiva vai... Irmão, contrata. Pega dinheiro. O Josh, 777, pega dinheiro. Contrata um técnico bom, cara. Porra, investe no caralho do clube. Ou se não, mete a porra do pé. Vende o Vasco pra alguém que tenha dinheiro pra investir. Já que vocês são duro, já que vocês são liso, vende o Vasco pra quem tem dinheiro pra investir, caralho. Aí, rapaziada, na moral, é muita humilhação pro torcedor. É um tapa na cara do torcedor, cara. Essa é a única jogada do Vasco do Ramon Dias. Joga a bola no Verratti pra ver o que acontece. Eu já vi desde o início do jogo, tava escancarado um monte de buraco que tinha no meio de campo do Vasco. Um monte de buraco pelas laterais. A marcação frouxa, mal feita, um time mal organizado, um time que não rende. Já tava escancarado, irmão. Cara, é inacreditável o que acontece com o Vasco. A gente perdeu pra um time que o camisa 10 dos caras era o Marquinhos Gabriel, cara. É inacreditável o que... Não é só o Ramon Dias que tem que ser desligado. Paulo Henrique, pega a tua rescisão. Pega a tua rescisão, Paulo Henrique. Demitido por justa causa. Tem que ser demitido por justa causa. O que tu faz com o torcedor tem que ser demitido por justa causa.
todo mundo aí, esse elenco todo, irmão. Tinha que demitir todo mundo por justa causa, o time todo. Mano, o Vasco paga, com certeza, a folha salarial do Vasco gira em mais de 20 milhões de reais por mês. É gasto mais de 20 milhões de reais por mês para manter esse time. E os caras tomam de 4-0 do Criciúma em São Januário. Mais de 20 milhões por mês, com certeza, o Vasco gasta de folha salarial. Mas não sei quantos milhões em contratações investidos. Para isso acontecer, quanto o Criciúma investiu em contratação? Cara, o Bolazier deve ter vindo de graça. O time do Criciúma, porra, a maioria dos jogadores, tudo que... Imagina se o Vasco contrata os jogadores que o Criciúma contratou, cara. Irmão, isso aqui pra mim é tortura. Tortura, eu ter que assistir isso aqui é uma tortura. Olha esse gol que leva o time do Vasco. Não imagina o jogador do Vasco fazendo esse gol. Tu não imagina, cara. Tu não imagina nunca. O Vasco leva o primeiro gol e sabe o que é pior? O Vasco leva o primeiro gol, vai pro intervalo, o jogo 1-0. Tu pensa, pô, talvez a gente consiga empatar na imposição. De alguma forma, eu acho que conseguir empatar, mas o segundo tempo consegue sim dar pior do que o primeiro, cara. O segundo tempo é pior do que o primeiro. Assim, é de envergonhar. É de envergonhar o torcedor que vocês fazem. E aí o Payet perde esse gol. Cara, o Vasco tem o Payet, mano. O Vasco tem um time caralho, irmão. Era pra render muito mais do que rende dentro de campo. Eu não sei qual foi... O que acontece com o Vasco? Qualquer jogador que vem pro Vasco, o cara fica ruim, não consegue mais jogar bola, cara. Isso é anos. E isso é anos que acontece. O que aconteceu? Olha esse pênalti, mano. Pênalti muito mequetrefe. Beleza, ele marcar o pênalti, porra. Não tô falando que não foi pênalti. Pra mim, foi pênalti, mas um pênalti bem mequetrefe. Que a maioria dos juízes não iam marcar. E foda-se, tá ligado? Mas o juiz marcou o pênalti. O Verratti vai bater o caramba do pênalti. Olha só. Olha essa cobrança de pênalti. A meia altura, recuou pro goleiro. Recuou pro goleiro a cobrança, cara. Mas foi até bom. Sabe por quê? Se o Vasco empata ou ganha esse jogo, mascara tudo que tem de ruim nesse time, cara. É um dos piores times da história do Vasco esse daí, de futebol praticado. Não de peças, mas de futebol praticado é um dos piores da história do Vasco. Fazia tempo que eu não vi um time tão ruim praticando futebol. Cara, o placar justo desse jogo era uns 7-0 Criciúma no Vasco, pelas chances de gol que eles tiveram. Tô falando que na moral pra vocês, cara, era uns 7-8-0 Criciúma. Eu tinha me esquecido. Eu ainda era mais jovem, Brasil e Alemanha. Depois eu fiquei pensando, cara, como é que os caras conseguiram construir um placar tão largo desses? Tipo assim. E eu agora vendo esse Vasco Criciúma, eu vejo, foi nesse nível de apatia. Foi nesse nível, porque se o Criciúma tem um pouco mais de qualidade, se o Vasco, por exemplo, pega um Atlético Mineiro da vida, um Atlético Paranaense, o Vasco toma de 8, 9, 10, cara. Olha essa marcação do Maicon, olha o Paulo Henrique, cara, olha o Paulo Henrique saindo da bola. Vai tomar no olho do cu, porra. Mano, o tanto de palavrão, me desculpem os palavrões, mas não dá, cara, não dá. Olha esse gol que o Vasco leva, olha esse time, olha que apático. Eu acho que nem o torcedor mais otimista do Criciúma tava esperando isso, cara. Nem o torcedor mais otimista do Criciúma. Nem, talvez, os jogadores do Criciúma nunca. Quando eles foram jogar com o Vasco, pô, é isso. É isso. É esse time amador que botaram a gente pra jogar. Olha o que faz o Bolazier, cara. Tem que fazer mesmo. Tem que, porra. Os jogadores não estão cuspindo na nossa cara, que somos torcedores. Tem que cuspir na cara desses filhos da puta, cara. Aí esses caras, irmão. Aí vai o David querer, porra. Se tu não tá aguentando na bola, tu vai querer brigar com o cara, vai querer debater, bater boca, cara. Porra. Ganha na bola, David. Galdames. Caralho. Quem desrespeita a história do Vasco é vocês. Não foi o Bolazier que desrespeitou, não, cara. Vocês desrespeitaram. Porque olha aí, quando teve o confronto, ó, o Bolazier saiu. Ele vai esperar o Hugo Moura chegar. Ele esperou o Hugo Moura chegar pra dar o come no Hugo Moura e fazer o gol, cara. São vocês que desrespeitam a história do Vasco. Não é ninguém, não. É vocês. São os que mais desrespeitam a história desse time. E por que eu acho agora que fica muito difícil a situação do Vasco pra recuperar emocionalmente depois do que aconteceu, cara. Irmão, vai ser muito difícil o Vasco se recuperar emocionalmente. E aí o Adson, que é preterido pelo Ryan, cara. Nesse time de cego do Vasco, cara, até o Adson vira rei, mano. Nesse time de cego.
E não joga, caralho. E não joga. O Vasco, porra, hoje o investimento que o Vasco fez pra temporada. Ele levou o quarto gol, o torcedor do Vasco aplaudiu. O investimento que o Vasco fez pra temporada. João Vitor, Adson, Cleiton. Aí tem o Puma também da temporada passada. Tem vários outros jogadores que o Vasco comprou, que o Vasco pagou caro, irmão. Que estavam tudo no banco de reservas. O barco afundou e agora vai lá pro River Plate, Ramon Dias. Valeu? Vai lá pro River Plate tentar praticar teu futebol. Porque no Vasco, uma completa vergonha. Um desrespeito à história desse clube, você tá aí. E foi isso, cara. 4x0. E é o que eu falei pra vocês. Tava condição legal, ó. Era 5 Criciúma. Eu vou ser honesto, irmão. Era 5 Criciúma. Tava condição legal, cara. O Bandeirinha aliviou legal pro Vasco, tá ligado? Ficou com pena. Falou, porra, mano, eu tô com pena. Eu tô vendo que tá legal. Eu sei que o protocolo é deixar seguir. Mas eu tô com pena da torcida do Vasco. Eu vou marcar impedimento nessa porra. Tá ligado? Essa é a verdade. O Bandeirinha teve pena do Vasco. O juiz teve pena do Vasco naquele pênalti que deu. E aí o Léo Jardim faz a defesa. Quanto é só 5, 6? Bola na trave já poderia estar 7, 8. Porra, quanto não foi? E quantas chances teve o Vasco? O pênalti? Só? É isso. Muito bem demitido o Ramon Dias. Falei o que eu tinha pra falar. Espero que tenha uma... Que é 777. Se o Josh Wander... porra, se ele entende... Caralho, eu tô gastando dinheiro. Não acontece nada nesse time. Eu vou contratar pelo menos um técnico competente. Cara, busca um técnico. Faz que nem fez o Botafogo. Nem que, porra, tem que pagar um pouco mais caro. Mas contrata um técnico que vai dar jeito nesse time. Um cara que realmente joga pra frente. Que tem um DNA de Vasco. DNA do Vasco é jogar ofensivamente. Sempre foi na sua história. Mas, sei lá, faz 10, 15, 20 anos que a gente não consegue ter o nosso DNA sendo implementado dentro de campo. É só vexame e vergonha atrás de vergonha. Mas é isso, cara. A maior vergonha do futebol brasileiro em 2024 que o Vasco nos proporcionou. Eu ficando nessa, fui. Humilhante, humilhante, humilhante. Não tem nem que comentar taticamente sobre o jogo, porque foi um banho. Foi um banho que deu o Criciúma no Vasco. Isso aqui, caralho. É isso. Fui.